Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Meu amigo, minha amiga, às vezes a gente tem que conversar de assunto um pouco triste. Nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante, embora triste, mas que é de uma relevância enorme para a população da pessoa com deficiência, para a sociedade em geral. É de relevância por quê? Porque nós precisamos melhorar a qualidade de relacionamento, a qualidade de vida de todos nós. E os números que nós vamos apresentar hoje não são bons para que essa relação continue progredindo de uma forma boa, de uma forma positiva. Nós temos que baixar esses números, nós temos que melhorar a qualidade do relacionamento que nós temos na nossa sociedade. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Samanta, que é delegada da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Tudo bem com a senhora, doutora? Tudo bem, é uma honra estar presente no seu programa, para falar desse assunto tão importante. Doutora, nós temos uma estatística que é um pouco, assim, acima da expectativa, ou acima até do pensável, vamos colocar assim, de uma pessoa comum com relação ao número de violência em cima das pessoas com deficiência. A senhora tem acompanhado bastante isso, não é isso? Sim, o número é bem alto, ele é expressivo realmente, porque a violência contra a pessoa com deficiência estava invisível até alguns anos atrás, né? Nós podemos dizer isso, eu acho, que ela estava invisível e agora ela não está mais invisível. Daí esses números gritantes, porque hoje nós temos o Disque 100, que recebe milhares de denúncias e são distribuídas para todos os estados do Brasil, né? Para que sejam averiguadas, e quando você constata que realmente a pessoa com deficiência está tendo os seus direitos violados, ela vai ser processada, o agressor, no caso, o autor dessa situação irregular ou desses maus tratos será devidamente processado. Então, agora, com essa visibilidade e com a implantação da delegacia, que é especializada no atendimento a essas vítimas, eu acho que os números apareceram mais, eles estavam escondidos e agora eles apareceram. Há muitos anos atrás, a gente até ouvia em algumas reportagens que aqueles hospícios antigos, lá da década de 30, década de 20, eram verdadeiras prisões, onde se colocava todos os tipos de maltratos possíveis em cima dos deficientes mentais, né, que naquela época chamado de loucos. Né? Qualquer um que tivesse uma deficiência intelectual era chamado de louco naquela época. Então colocava-se acorrentados, eram chicoteados, sofriam queimaduras, choques como negócio de tratamento. E a gente já, desde criança, 30, 40 anos atrás, a gente fala assim, nossa, por que essa violência tão grande? E nós esperávamos, ou pelo menos acreditávamos, que isso tinha acabado. Né? Ou pelo menos esses hospícios foram diminuindo. E aí a gente percebe que não acabou. Aquele ambiente fechado de prisão, sim, ele está sendo extirpado da sociedade. Mas essa violência está na sociedade generalizada, né? A violência saiu do hospício e se localizou na casa, né? Porque a maioria das agressões, dos maus tratos que a gente vê, que a gente vai checar, é doméstico. É sempre a família. É difícil você ter uma agressão fora do seio familiar. Quer dizer que nós estamos atravessando por etapas, vamos acreditar que seja isso para ficar de uma forma otimista a nossa conversa. Não, mas a situação está muito melhor agora, porque na casa você fica mais exposto. Então os vizinhos denunciam, os parentes denunciam, nós temos denúncias de uma irmã ou de uma tia que vai lá e fala, olha, meu sobrinho fica sem comer, sem beber água, ele tem paralisia cerebral e a minha irmã não cuida. Eu acho que ele vai morrer. Vamos colocar assim. Você consegue intervir dentro de um hospício, você talvez não conseguisse intervir. Agora, dentro da residência, sim. Nós pegamos lá atrás, numa época muito remota, onde as pessoas com deficiência praticamente eram mortas, né? Lá... Sim. Bem, 1000 anos atrás. Logo ao nascer, né? Ou eram vendidas para circos. Abandonadas ou vendidas para circos, exatamente isso. Sim. Depois nós passamos por um regime fechado, né? De asilos. Segregação total de casas especializadas, ou então daqueles que se tornavam um pouco mais agressivos para os hospícios, onde eram verdadeiras prisões.
Prisões com casas de índice tortura, de né? tratamento do mais horrível Casas de possível. tortura. E hoje nós paramos de segregar, paramos de mandar para hospício, paramos de mandar para casas de repouso, para casas de internação. Estamos mantendo na sociedade as pessoas com deficiência, mas ainda temos que passar por essa etapa de agressão. Sim, mas já melhorou muito, mas ainda temos muito a caminhar, com certeza. As famílias precisam ser sensibilizadas, elas precisam conhecer os direitos daquele ente familiar que precisa de uma atenção maior. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, porque essa época de você segregar a pessoa com deficiência é uma época em que não se via nenhuma possibilidade daquela pessoa se desenvolver. Então, a pessoa com deficiência, tanto física como intelectual ou auditiva e visual, ela era tida e era encarada pela sociedade como uma pessoa incapaz, e o que é um absurdo, né? Mas com o passar dos anos, todos foram vendo que a pessoa com deficiência é igual a qualquer outra. Basta que você tire os obstáculos que ela enfrenta conforme a sua deficiência, e ela vai chegar no mesmo lugar que uma pessoa que não tem deficiência. Nós tivemos um caso agora nas Olimpíadas, em que uma atleta nossa, não me lembro agora exatamente o nome dela, ela foi muito discriminada nas Olimpíadas de Londres por ser negra. E aí gritaram que tinha que estar na jaula, não sei o quê. Ela disse que sofreu uma pressão psicológica, ela sofreu muito com isso, né? Vamos caminhar agora para o lado da pessoa com deficiência. A senhora é do interior, como eu também. Fomos criados no interior. No interior, eu acredito que até hoje ainda tenha esse tipo de coisa. Toda vez que aparece alguém lá com uma deficiência física, uma deficiência intelectual, ele rapidamente passa a ser conhecido na cidade inteira pelo estigma. Sim. Então é o aleijadinho, é o surdinho, o ceguinho, o louquinho. Isso é uma agressão violenta, não é? Eu falei isso sexta-feira numa palestra para os delegados de polícia que estão fazendo um curso de promoção. Exatamente isso que você está falando. Quando você cresce no interior, aqui também deve ter sido do mesmo jeito, mas no interior a cidade é menor, todo mundo se conhece. E sempre era assim mesmo, tinha o louquinho, o surdinho, e era hostilizado pelos meninos, né, principalmente. Jogavam pedra, xingavam. Sim, eu acompanhei às vezes a muito deficiência intelectual daquela pessoa era focada numa... Tinha um na minha cidade, por exemplo, que você não podia falar para ele que ia chover. Ele saía correndo atrás da pessoa que falasse, vai a chuva, a pessoa que gritasse. E era a satisfação dos meninos, era passar perto dele e gritar a chuva, justamente para deixá-lo furioso e para sair correndo, e era aquela tiração de sarro. Mas isso não cabe mais, não é admitido. Eu acredito que não haja mais, porque ninguém vai aceitar mais. É bom a gente comentar para ver que a gente vem evoluindo. Eu, como sou bem mais velho do que você, eu me lembro de outro tipo de xingamento que faziam. Eu morava em Minas ainda, e lá, quando passava um rapaz que eles chamavam de quebradinho, porque ele tinha uma má formação congênita, tinha aquele calombo nas costas, eles chamavam o coitado de quebradinho. E gritavam, olha o Lacerda! Nossa, o homem virava um bicho, ele virava pela rua, dava cacetada, ele ficava super violento. Por quê? Porque existia uma conversa naquela época, né, um assunto que provavelmente não foi verdade, mas que o Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, extinguia os deficientes. Sumia com os deficientes. Isso lá na década de 60, alguma coisa assim, né? Isso não é verdade, mas existiu essa conversa. Então, os deficientes, de uma maneira geral, tinham muito medo desse nome. E o pessoal fazia esse tipo de provocação, né? Então, hoje a gente já não vê mais isso, e eu espero que o nosso programa seja ouvido, visto pelo pessoal do interior, que parem com essa questão de eleger um elemento na sociedade da sua cidade que seja o elemento onde você vai extravasar a sua raiva, extravasar suas frustrações, extravasar o que você tem de raiva dentro de si, por si mesmo, né? Extravasar em cima de outro. Espero que isso tenha acabado. Extravasar em cima de outro que não consegue se defender da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência, né? E, portanto, é uma covardia, não tem outro nome, é uma covardia, não é? Porque a pessoa que tem deficiência, ela integra um grupo de vulneráveis, ou por uma questão física ou intelectual, ela é
mais, vamos dizer, ela está mais vulnerável a ser agredida mesmo. Então você tem que proteger, você tem que incentivar, dar possibilidade dessa pessoa se desenvolver, dela ter uma certa autonomia. Alguns vão ter menos, obviamente. Quem tem deficiência intelectual grave, obviamente que não alcança uma autonomia igual de um cadeirante, né? Que não tem deficiência intelectual. Mas o papel da sociedade, das pessoas que não têm deficiência, é promover todo tipo de acessibilidade para quem tem, para você chegar no mesmo patamar de igualdade. Aí sim, todos iguais, né? Cumprir a Constituição. Todos iguais na medida da sua desigualdade, né? Exatamente. Então, o cadeirante não consegue subir uma escada, vamos colocar uma rampa. Aí ele vai subir da mesma forma que você que anda normalmente vai subir. E nós precisamos deixar claro, doutora Samanta, que uma agressão verbal, uma agressão intelectual, uma agressão psicológica, ela muitas vezes dói mais do que uma agressão física, né? Com certeza. Dói mais, é mais humilhante, né? Porque a agressão física não vem com aquele... Ela passou a dor, acabou. Aquela intenção de humilhar. E a agressão oral, né? Um xingamento, uma ofensa, ela causa uma humilhação, né? Então, fere mesmo no íntimo daquela pessoa, né? Na sua honra. É uma coisa em que a pessoa vai fazer uma retrospectiva, tipo, eu sou isso mesmo, eu sou uma coisa ruim no mundo a partir daquela ofensa, né? Então, tanto que a injúria é contra a pessoa com deficiência e que é feita em razão da deficiência, é que quando você usa um artifício que é diretamente relacionado àquela deficiência da pessoa, ela é mais grave. Ela já seria crime se você falar seu tonto, já seria inafiançável, crime. Né? Não, ele é afiançável. É? Mas ela é mais grave do que uma ofensa qualquer, bobo. Entendeu? Certo. Se você fala seu retardado, essa ofensa ela é qualificada. Ela entra como uma injúria qualificada pelo Código Penal. Okay. Da mesma forma, quando você ofende a pessoa em razão da cor da pessoa ou da orientação sexual social dela. Sim. Bom, nós estamos conversando com a doutora Samanta, que é delegada da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Ela está contando para a gente sobre a origem, sobre o número e o porquê da violência em cima da pessoa com deficiência. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com a doutora Samanta, que é delegada da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo. Está fazendo um grande trabalho, não só na questão da punição quando envolve o caso, quando o caso é sério, mas principalmente na questão da orientação das famílias, dos agressores e das pessoas que estão envolvidas nesses números tristes que a gente apresentou. Não é isso? Exatamente. Doutora, nós estamos falando aqui, e os meus números não estão atualizados, como a senhora viu, certo? E de mais ou menos, desde que abriu a implantação do campo específico do Disque 100 e de boletins de ocorrência, nós estamos falando de 2014 até março de 2016, no número de 31.154 vítimas. A polícia, quando se preocupou com esse assunto da violência contra a pessoa com deficiência, e já é um projeto da Secretaria da Pessoa com Deficiência mesmo, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública, ela implantou nos seus registros policiais um ícone, uma linha, onde você esclarece se a pessoa que está ali fazendo o boletim de ocorrência tem alguma deficiência. Ela tem? Que tipo de deficiência? É física? É auditiva? É intelectual? Visual? Então, desde que esse espaço nos boletins de ocorrência foram introduzidos, nós já estamos com um número no estado de São Paulo de mais de 34 mil registros. Números atualizados. Mais de 34 mil boletins de ocorrência foram registrados por pessoas com deficiência que sofreram algum tipo de cerceamento, de agressão, nos seus direitos aí, algum tipo de violação.
Então você olha bem, de 2014 a 2016, nós estamos no meio de 2016. Então não sei que mês que começou em 2014, eu não sei. Vamos colocar que seja o ano inteiro. É junho. Junho. De 2014. Então nós estamos falando de junho, nós estamos falando de apenas 2 anos. Sim. 2 anos somente. 2 anos. De junho de 2014, nós estamos no meio de 2016, nós estamos falando em 2 anos, 34 mil pessoas sofreram algum tipo de violência. 34 mil pessoas com deficiência sofreram algum tipo de violência. Isso é um número muito além daquilo que a gente poderia imaginar que seria um mundo terrível. Sim, porque a gente sabe, quem está nessa área da segurança pública, que nem todos os casos são noticiados. Então, esses são os que foram para uma delegacia e fizeram o seu registro, né, de boletim. E aqueles que não foram, Sim. que sofreram agressões ou sofreram humilhações ou maus tratos e não foram até uma delegacia ou a notícia desses crimes não chegaram até o policial. Então, nós não estamos falando ainda de números absolutos. Não, nós estamos falando de números baixos até. Nós estamos falando de números de registros. Então, tem, por exemplo, crianças que com deficiência que foram agredidas, que a grande maioria não fez um boletim de ocorrência, a não ser que um vizinho ou algum cuidador Exato. tenha se dignado a ir fazer. Nós estamos falando ou pelo menos telefonar para o Disque 100, né? Isso. Mandar Nós estamos e-mail. falando de velhos acima de 90 anos que estão acamados. Nós estamos falando de pessoas que têm uma deficiência muito grave, que também é acamada, que não tem condição de fazer um boletim de ocorrência. Então, quer dizer, esse número de 34 mil, se for levar para número absoluto... Deve ser bem menor do que a real situação. Bem maior. Não, o 34 mil, bem menor do que... Sim, o número de 34 mil bem menor. É. Então, se nós formos considerar que a gente conhece bem deficiências que são gravíssimas, que a pessoa não tem condição de se comunicar, Sim. certo? Pessoas que estão tetraplégicas, pessoas que têm uma cerebral paralisia cerebral grave, crianças... Deficiência intelectual grave, tem gente que não responde por si, não consegue se locomover, ter um direcionamento, né? Anda dentro da casa, mas você não pode deixar sozinho na rua. Ela não vai poder escapar sozinha. Se for contar isso, o número absoluto nosso passa de 60 mil. Eu não Brincando. Não sei qual seria o número real, mas a delegacia se justificou porque fizeram um levantamento pelo Disque 100 e aí viram que o número de denúncias de agressões contra a pessoa com deficiência era muito alto. Em 3 anos teve mais de 8 mil denúncias no Disque 100. E a gente sabe que sempre é subnotificado, né, esses números, porque não é todo mundo que faz as denúncias. E chegou-se à conclusão de que em São Paulo, na cidade de São Paulo, era o local onde ocorriam mais as agressões, mais a violência. Precisava de uma delegacia. Daí a implantação dessa delegacia é uma inovação do Estado. O governo de São Paulo é o primeiro e único até agora que teve essa iniciativa e criou essa delegacia exclusivamente para atender a pessoa com deficiência e com essa equipe mista, né? Nosso diferencial é esse. Nós temos uma equipe mista. Só para a gente não esquecer, a pessoa que quer se dirigir à delegacia, ela pode ir pessoalmente? Sim, pode ir Qual pessoalmente. o endereço da delegacia? É a Rua Brigadeiro Tobias, número 527. Rua Brigadeiro Tobias, número 527. Metrô Luz. Se você quiser ir à delegacia da pessoa com deficiência, Metrô Luz, Rua Brigadeiro Tobias, 527. Pode ser também feito um registro de ocorrência por e-mail ou por boletim Disque eletrônico, sim. Disque 100. Disque 100, você faz a denúncia. E você pode fazer boletim de ocorrência pelo meio eletrônico mesmo, pelo site da Polícia Civil. Alguns crimes não são aceitos, mas os crimes que ocorrem na maioria das vezes podem ser feitos pelo boletim eletrônico. Eu quero voltar na questão do número absoluto, doutora, pelo seguinte: além daqueles casos que nós comentamos que a pessoa não tem condição de fazer nenhum telefonema para falar que está sendo agredido, nós temos também o costume do brasileiro, de uma maneira geral, aí não só as pessoas com deficiência, no caso das mulheres agredidas, por exemplo, no caso dos negros que sofrem discriminação e um preconceito abusivo, que a gente sabe, o brasileiro não tem costume de ir até a delegacia fazer um boletim.
Porque muitos reclamam que o boletim de ocorrência demora muito, outros reclamam que você fica sentado lá na delegacia que não é super bem atendido, outros dizem isso, outros dizem aquilo, e aí vai por diante e incorre que todos se justificam para não fazer o boletim de ocorrência. Ainda tem essa agravante, né? Mas aí está a importância dessa delegacia, né? Como ela é exclusiva para atender o público da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência não vai sofrer essa demora excessiva, porque ela não corre o risco de chegar numa delegacia, num plantão policial, e está sendo preso um traficante ou uma quadrilha de ladrões, por exemplo, e que aí tem que passar à frente, que é prioridade. Um tempo maior, né, para ela ser atendida. Ali não, a delegacia é feita para ela, e ela vai ter toda a acessibilidade. Você vê uns tempos atrás aí, o surdo dificilmente conseguiria fazer um boletim de ocorrência por si só, ele sozinho. Ele teria que levar um intérprete junto, né? E na delegacia alguém, você tem um equipe amigo ou um parente. E ali na delegacia, se ele estiver sofrendo a violência da própria mãe, do pai, do irmão, então ele não vai ter esse apoio da família para ir junto com ele, né, fazer a denúncia na delegacia, ele pode ir sozinho, porque tem um intérprete de Libras que vai recepcioná-lo ali e vai entender completamente o que ele está querendo dizer. Inclusive o surdo que não fala Libras, porque nem todo surdo fala Libras. Ele consegue se comunicar, porque os nossos intérpretes, eles foram muito bem escolhidos. Esse convênio entre as duas secretarias propiciou esse atendimento completo aí, de alta qualidade, eu posso dizer. Eles conseguem se comunicar em outro tipo de linguagem, até com outros tipos de sinais. Então, a pessoa que não fala Libras, o surdo, que está precisando se recorrer à polícia, ele consegue se fazer ouvir ali. Quer dizer, o trabalho da delegacia é a junção da Secretaria de Justiça... Não, Secretaria da Pessoa com Deficiência... Não, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência Estadual e a Secretaria da Segurança Pública. A Secretaria da Segurança Pública, eu pensei que era a Secretaria da Justiça. Então, esse é um trabalho em conjunto da Secretaria da Segurança Pública com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Daí, destinou-se a delegacia, ela tem o apoio das duas secretarias, onde você tem uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Nós temos a equipe de policiais que fazem esse trabalho de polícia judiciária, né, de investigação propriamente dita, para tentar elucidar os crimes, apontar os responsáveis, e aí nós instauramos inquéritos e propiciamos que ele seja responsabilizado depois judicialmente, né? E, ao mesmo tempo, e trabalhando em conjunto, nós temos a equipe multidisciplinar, que vem da Secretaria da Pessoa com Deficiência, se compõe de psicólogos, assistentes sociais, intérpretes de Libras e sociólogo, porque o sociólogo também faz todo esse levantamento dos números para que a gente consiga saber aonde está faltando, onde tem mais violência, onde nós precisamos chegar mais. Então, muitas vezes, as visitas são compartilhadas. Vai uma equipe de investigadores com uma assistente social ou um intérprete de Libras, se é um caso de atender surdo, ou uma psicóloga, se é um caso de agressão contra uma pessoa que tem síndrome de Down, uma pessoa que tem autismo, ou uma deficiência intelectual de outro tipo. Vai a psicóloga para ajudar nesse entendimento, para conseguir entrar naquela família, sensibilizar a família, porque muitas vezes você consegue sensibilizar a família e aquele ciclo de violência ou de situação irregular, de maus tratos que está acontecendo ali, ele para. Você consegue resgatar aquela família para cuidar da sua pessoa com deficiência ali. Com dignidade. Com dignidade. Quer dizer, a maior parte da violência é realizada dentro do lar, dentro de casa. Dentro de casa. A maior parte dos números. É aquilo que você falou, embora o número seja enorme de pessoas que sofrem agressão, o número de que virou mesmo caso de polícia, que virou processo, foram pequenos, porque às vezes é o cuidador, uma mãe idosa, a mãe às vezes tem deficiência intelectual também, né, que você não pode incorrer num processo, e sim uma ajuda psicológica. Às vezes o próprio agressor tem a deficiência também, talvez até mais grave do que o agredido. Nossa, quer dizer que é um trabalho enorme, né? Não é um trabalho só de polícia, é um trabalho de assistência social junto. Exatamente, é esse trabalho completo. Então a equipe fiscaliza, vai lá na casa, vai checar, vai ver se aquela pessoa com deficiência tinha que estar numa rede de atendimento municipal e não está. Será que ela está frequentando o psiquiatra que ela precisa todo mês?
Cadê? Vamos ver cadê a carteira de consultas? Vamos ver se ela está indo. Cadê os remédios? Vamos ver se ela está tomando. As receitas médicas. Tudo isso Então, vocês tudo olham. isso a gente consegue olhar. Que lindo, lindo E trabalho. a gente traz para sensibilizar. Às vezes traz a família toda para a delegacia para compor um atendimento ali conjunto de todos eles, buscando a sensibilização da família. Porque a família tem que cuidar daquele seu familiar ali que está precisando, né? Bom, se vai gerar um processo criminal ou se vai gerar somente um atendimento psicológico de assistência à família de uma maneira geral, você que mora perto de uma casa dessa que tem agressões ou que participa da família ou que enxergou, não deixe em hipótese nenhuma de denunciar, de discar para o 100, de ir à delegacia de polícia, registrar uma ocorrência, porque essa família vai receber um atendimento, seja na parte criminal ou seja na parte psicológica, seja na parte de assistência social, essa família vai receber um atendimento e aquele deficiente deixará de ser agredido. Doutora, obrigado pelo seu trabalho, né, em primeiro lugar. Obrigado por estar aqui conosco. E eu espero que você seja muito bem sucedida nessa delegacia e que ela se multiplique. Se Deus quiser, é a meta. Nossa meta é essa. Ok, obrigado. Nós conversamos com a doutora Samanta, que é delegada da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Se você quiser conversar com o pessoal da delegacia, se você quiser fazer uma denúncia, se você quiser se dirigir à delegacia, tem aí os contatos. Você pode ir no Disque 100, você pode passar um e-mail para a delegacia e você pode ir no endereço que nós passamos agora há pouco, que é na Rua Brigadeiro Tobias 527. Nós conversamos com a doutora Samanta, que é delegada da Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência na cidade de São Paulo, está fazendo um grande trabalho e nós esperamos que essa delegacia se multiplique e faça com que acabe a violência dentro da cidade, dentro do estado de São Paulo, contra a pessoa com deficiência. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.